Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, boa noite. Para aqueles que vão ver o vídeo, bom dia. Estamos aqui mais uma madrugada, mais um encontro devocional com Deus. E eu quero fazer uso ainda do texto de Daniel no capítulo de número 6 e o versículo 10. Diz assim: Daniel, quando soube da carta assinada, foi para a sua casa, fechou as portas, abriu as janelas e começou a orar, falar com Deus. Daniel estava no lugar distinto, Daniel estava no lugar de prisão, Daniel era como escravo, mas se manteve firme na presença do Senhor. E o seu momento com Deus foi inegociável. E Daniel era um homem também que gostava de se relacionar com Deus, de falar com Deus. E com essa atitude de Daniel, ele se manteve o seu caráter íntegro, fiel e leal. Né? E eu quero usar uma frase do filósofo, uma das frases mais conhecidas, de David Emily. Ele diz assim: o homem é produto do meio. Com as coisas impostas na sociedade, os homens são influenciados. E isso faz com que ele seja o produto do meio. Ou seja, o meio influencia. Para a maioria das vezes, na maioria das pessoas, uma boa porcentagem influencia. As pessoas são as pessoas de caráter, de boa índole, pessoa firme, cheia dos preceitos, cheia de princípios, cheia de costumes éticos e morais. Mas muitas vezes, muitos deles são todos, por conta da fama, do prestígio, do dinheiro, se vendem e se corrompem. Isso aqui acontece em todas as esferas, seja na espiritual, seja na profissional, social, amorosa. Nós vemos muitas pessoas se corrompendo, querido. Tudo por conta de quê? Do distanciamento com Deus. As pessoas têm se afastado do momento de leitura da palavra, de meditação e depois da oração. E isso faz com que elas se afastem de Deus e aos poucos vá perdendo o seu caráter. Por que acontece isso? Porque o caráter ele é construído ao longo do tempo. E o caráter da pessoa pode ser moldado, aquele bom caráter pode ser perdido e substituído por um caráter mau ou um caráter deturbado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós vimos na vida de Daniel, foi diferente, nós vimos na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, foram diferentes. Homens que se manteram leais, sinceros, na presença de Deus e não se corromperam. Nós estamos vendo momentos muito difíceis na nossa vida. Pessoas que estão se vendendo, pastores se vendendo, pastores cometendo crime, atrocidades. Nós vimos a fraude, a corrupção na política, na área da segurança, né? Nós vimos a área da saúde, tudo por conta das pessoas que estão se vendendo o seu caráter. Porque as pessoas estão se distanciando de Deus. Que possamos ser como Daniel, querido. Não se vender, não se corromper, querido. Tem muitas pessoas aí na massa, na mídia, nas plataformas, que têm aí perdido a essência, não têm trazido mais palavra doutrinária, palavra que revela o caráter, palavra que prega contra o pecado, palavra que edifica, palavra que exorta. A palavra do Senhor diz, Paulo usando diz que a Escritura é divinamente inspirada para redarguir, para ensinar, para corrigir. Entendeu, querido? Paulo diz isso em 2 Timóteo, que possamos guardar essa palavra no nosso coração. A palavra ela é santa, ela é boa, ela é perfeita para nos instruir, para nos habilitar, nos colocar no caminho da santidade, queridos. Que possamos orar. Os poucos que têm que se manter fiel, leais, queridos, devem orar mais, buscar mais ao Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, grande líder da palavra do Senhor que está se corrompendo, olha, cuidado do caminho que você está trilhando. Deus te chamou para pregar a palavra. Pregue bênçãos do Senhor, mas também pregue contra o pecado. Denuncie o pecado, denuncie as coisas erradas através da pregação da palavra do Senhor. Porque João ele diz no capítulo 16 e no versículo número 7 ao 9, ele diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, do juízo e da condenação eterna, queridos, né? O Espírito Santo ele está aí convencendo a muitos
E compete a cada uma dessas pessoas a usar a sua consciência, a usar o bom senso e se sensibilizar e reconhecer seus pecados e voltar para Jesus Cristo. Tá bom? Então não rejeite seu momento de oração, seu momento de comunhão com Deus, sua devoção, seu tempo de leitura da palavra do Senhor, o tempo para você louvar a Deus. Lembre-se que Daniel estava distante de casa, distante da família, mas ele não se corrompeu, se manteve fiel, se manteve leal diante de Deus. Entendeu? A palavra do Senhor diz: quem é limpo, que se limpe mais. Quem é sujo, que se suje mais. Ou seja, quem quiser pecar, peque. Mas quem é limpo e está buscando santidade, se santifique mais. Porque Jesus Cristo, ele está voltando para buscar a sua igreja, querido. O livro de João diz que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua sensibilidade, perder o seu temor, perder o seu respeito para com o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que é que adianta a gente ganhar o mundo inteiro financeiramente e perder o momento ou o tempo de estar com o nosso Deus Todo-Poderoso? Entregue a sua vida para Jesus, porque a sua vida é muito mais preciosa, tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais um dia em tua presença. Queremos reconhecer a tua grandeza, o teu poder, a tua soberania e ficamos tão felizes, surpresos, maravilhados pela maneira como o Senhor governa todas as coisas. Queremos reconhecer a tua santidade, reconhecer nossos pecados e te pedir perdão, Senhor, misericórdia. Perdoe nossos pecados. Muitas vezes, quando a gente não peca por palavras, a gente peca por pensamento. Quando a gente não peca por pensamento, a gente peca por ações e palavras. E queremos te pedir perdão, Senhor. Perdoa nossas vidas, que estamos diante do Senhor, muitas vezes que falhamos, que pecamos. A vida daqueles que pecam inconscientes, sem saber. Dá-lhe outra oportunidade, Senhor. Tenha de misericórdia, Senhor. Aqueles que pecam, Senhor, muitas vezes deliberada, mas que se arrependem ao longo do tempo e por conhecer o Senhor através da palavra, se arrependem. Tenha de misericórdia, Jesus. Eu te apresento cada um no sentido individual. Tenha de misericórdia, Senhor. Perdoa-lhes. Tem piedade, Jesus. Visita suas famílias, abençoando, livrando de todo mal. Visita a área da segurança, visita a área, Senhor, da política, visita a área, Senhor, da educação, meu Pai querido. Nós pedimos ao Senhor para que tenha de misericórdia. Visita as crianças, dando livramento, proteção e provisão, as mulheres que muitas vezes são espancadas, assaltadas, violentadas, em todos os sentidos, Senhor. Tenha misericórdia e protege, Senhor. Queremos pedir por curas, queremos te pedir por milagres, queremos te pedir por porta de trabalho, causa na justiça, vai derrubando as barreiras, vai derrubando todos os empecilhos em nossa vida, Jesus. Queremos também, diante do Senhor, encerrar agora, queremos cada dia mais melhorar como pessoa, melhorar como servo do Senhor, como esposo, como esposa. Te pedimos também pela vida da igreja, aonde eu faço parte. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelos ministérios, pelas vidas das pessoas, para que eles se mantenham firmes como Daniel, para que a gente não se corrompa no meio dessa caminhada e nos mantenhamos firmes na tua presença, Senhor. Livra-nos, Senhor, das investidas de Satanás, livra dos pratos feitos que Satanás nos oferece, das iguarias do inimigo. Tenha misericórdia, Senhor. Proteja a tua igreja e teu povo e todo aquele que entrega a vida a ti, Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus continue derramando bênçãos e mais bênçãos sobre sua vida, tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bendito e glorioso amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe e nos dê outra oportunidade de mais um momento de um devocional com Deus. Eu profetizo para a sua vida, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Amém? Um grande abraço.